E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer um queijo vegetal mais saboroso. E hoje eu queria falar nesse vídeo aqui sobre dois grandes erros que você pode cometer quando faz um queijo vegetal. E isso porque quando as pessoas elas percebem a possibilidade de fazer um queijo vegetal, ficam vislumbradas sim com esse novo universo, né, que está se abrindo diante dos seus olhos. E aí é que pode cometer já esse primeiro erro, que é você querer fazer os queijos vegetais complexos, como esse daqui, por exemplo. Né? Olha só esse queijo vegetal aqui. Né? Ele é um queijo vegetal, um tipo brie, que eu fiz. E veja que toda essa capa branca que está aqui nele não é tapioca que foi colocado para simular o queijo brie, mas é o próprio Penicillium candidum que está aqui. Ou seja, o queijo tipo brie tradicional, né, feito com leite de vaca e tal, ele conta com esse fungo, o Penicillium candidum ou Penicillium camembert, como também é conhecido. Né? E se você nunca fez um queijo vegetal e vai tentar fazer um queijo desse, a possibilidade de você errar é muito grande. E é justamente o intuito desse vídeo aqui, é alertar você para esses dois grandes erros e que, uma vez sabendo disso, já não cometa. Porque, claro, é plenamente possível fazer um queijo vegetal mais avançado, como esse daqui, ou também como um tipo Roquefort, né, que também leva a mofo, ele fica mais azulado, esverdeado, né, com veias dentro dele e tal. Enfim, também é um queijo vegetal mais complexo. Esses queijos vegetais, eles envolvem não só uma maior quantidade de ingredientes também, mas também o controle mais preciso em relação à temperatura e umidade às quais eles vão estar sendo submetidos, justamente para que, num primeiro momento, você tenha o desenvolvimento do fungo e, num segundo momento, você tenha o processo de maturação dele sem estimular esse desenvolvimento de fungo. Então você precisa ter temperaturas diferentes para isso, você precisa ter um regime de umidade um pouco mais especial para que esses fungos eles possam crescer. Então, quando você vai começar a fazer um queijo vegetal, é interessante assim, respeitar um certo caminho que é possível da gente estabelecer. Né? Eu acabei colocando em ordem algumas coisas ali, e dentro dessa ordem, o que eu percebi que as pessoas elas têm um resultado já num primeiro momento bem satisfatório é fazendo um queijo vegetal cremoso. Tá? O tipo para passar num pão, para colocar num sanduíche, coisa assim, né? Mas esses mais cremosos mesmo. E isso porque eles podem sim ter uma quantidade de água um pouco maior do que para fazer um queijo vegetal desse tipo aqui, né? Que a gente já precisa ter uma quantidade de água um pouco mais precisa para que ele tenha essa estrutura e depois a gente possa cortar ele em fatias. Então é mais difícil sim acertar esse tipo de quantidade de água, né, necessária para esse queijo vegetal aqui ou um outro curado, do que fazendo um queijo vegetal cremoso. E uma vez que você começa com esse tipo, são pequenos detalhes também que você vai estar percebendo e entendendo melhor para depois você levar para esses queijos vegetais mais complexos. Né? Por exemplo, é a própria interação que você vai ter com o seu equipamento, seja ele um liquidificador, seja um mixer de mão, seja um blender, né? O que quer que seja. É importante você conhecer esse equipamento e você só vai conhecer esse equipamento realmente fazendo os seus queijos vegetais. Tá? E é justamente com esses cremosos que você começa a perceber um pouco mais até onde você pode forçar o seu equipamento em relação à quantidade de água, né? Até onde que ele precisa realmente, né, entrar com água ali para que ele possa triturar de fato castanha, semente, enfim, seja qual for a base que você esteja utilizando. Né? Então esse é o primeiro erro, né, é você querer pular etapas, né, já querer produzir um queijo vegetal avançado. Inclusive, só um parênteses aqui, queijo
vegetal não fermentado, eu acho mais difícil de você acertar do que um queijo vegetal fermentado. E isso por conta do sabor desse produto final. Tá? Num queijo vegetal não fermentado, você vai adicionar saborizantes ali, né? Ingredientes que vão dar sabor para esse queijo vegetal. E para que ele tenha um equilíbrio nesses ingredientes, é bem mais difícil do que você colocar um probiótico ali e deixar as bactérias fazerem esse trabalho, né? Então por isso que eu acho mais difícil até um queijo vegetal não fermentado. Agora, isso daí acaba nos levando a um segundo erro, que é justamente você pensar que as receitas elas são infalíveis, ou seja, você ter aquilo na cabeça que a hora que você acha uma receita ali, existe alguma receita que eu preciso achar que ela sim vai me dar um queijo vegetal extremamente saboroso e tal, tô precisando achar essa receita, quem será que tem essa receita? Calma, a coisa não funciona muito bem dessa maneira, porque as receitas elas são falíveis sim. E digo mais, quem faz uma receita pode ter algumas condições ali, primeiro, que podem ser diferentes das suas. Isso em relação a instrumentos de precisão, né, como colher medidora, xícara medidora, balança, esse tipo de coisa, né, e ter uma diferença nesse ponto aí. Você pode ter diferenças em relação ao tipo de ingrediente, a marca de ingrediente, tá, a condição do ingrediente, se é em pó ou em flocos, por exemplo. Então tudo isso pode trazer um resultado final diferente, tá? Agora, como que você vai ajustar isso? Então, primeiro de tudo é você saber que se alguma coisa saiu errado e não ficou com o sabor desejado, a culpa pode ser da receita sim, e não só sua. Uma vez que você encara as receitas como infalíveis, se o resultado final não fica bom, você coloca a culpa em você mesmo. E aí pode ser bem desestimulante, né, você ter esse tipo de conclusão. Portanto, a dica que eu deixo aqui é você identificar a receita como um grande guia. Ou seja, você vai usar aquela receita, vai reproduzir ela, num primeiro momento até tal qual ela está colocada ali, mas depois, quando você provar esse produto final, é importante que você tome as devidas notas e aí, sim, você possa refazer esse queijo vegetal, fazendo as pequenas modificações para que ele fique extremamente agradável ao seu paladar. Depois conta para mim nos comentários qual o maior erro talvez que você esteja cometendo ou que você cometeu ao fazer um queijo vegetal.